Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um GRC Talks desenvolvido pela Perinity. Estamos aqui hoje para falar a respeito de KPIs, né, para a GRC e para a ESG. Eu trouxe aqui um time de peso hoje, 3 mulheres fortes, né? Trouxe a minha amiga Leia, trouxe a Roseli e a Daniela Coelho. Como sempre, espero que vocês estejam gostando aqui do evento, espero que vocês tenham acompanhado o evento anterior, né? E espero que participem do evento futuro, tá bom? Depois eu falo sobre um e sobre o outro, vou fazer o link como como faço sempre, um link com o evento passado, um link com o evento futuro. Mas aí, pô, eu tava aqui batendo um papo e já que a gente vai falar um pouquinho de GRC, de riscos, um pouquinho de ESG, de social. Poxa, eu acho que aquela foto que colocaram na minha introdução ali é bullying, né, cara? Uma foto com uma cara desse tamanho, meio gorda. Isso aí eu acho que é um pouco de bullying, hein? Eu acho que afeta um pouquinho a parte social ali. Sei não, hein? Mas tudo bem. Pessoal, tirando a brincadeira, eu vou deixar aqui que elas se apresentem. Vou começar de acordo, como todo mundo sabe, eu sempre falo isso, se olhar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, porque na minha tela, a configuração do jeito que aparece, sempre tem uma pessoa ao lado, uma abaixo e outra do outro lado. Então eu fico olhando, porque eu gosto de ver a expressão das pessoas quando elas estão respondendo. Queria também compartilhar, como eu faço sempre um pouquinho da minha experiência, eu queria compartilhar com vocês e dizer o seguinte, cara, adoro fazer conversas com mulheres, adoro. Vou contar um pouquinho, um trechinho, uma pastagenzinha da minha experiência profissional. A grande maioria das pessoas que me desenvolveram profissionalmente foram mulheres. Mulheres. Comecei com uma supervisora, chamava na época Renata Bittencourt. Se um dia ela estiver escutando, ela vai saber. É lógico. Eu era mais magrinho, tinha essa barba branca, né? Não sei se ela vai lembrar. Mas era Renata Bittencourt. Saí dali e conheci Daniela Corte Real. Isso tem bastante tempo atrás, tá, gente? Foi uma pessoa que me desenvolveu muito bem. E foi a pessoa que virou para mim e falou assim, olha, eu não esperava ouvir isso, né, de uma mulher, porque as mulheres são sempre gentis, né? Ela virou para mim e falou assim, se você não consegue controlá-los, tudo bem, eu controlo, mas eu preciso que você execute a atividade. Se eu tiver que executar, eu não preciso de você. Aquilo me levou no chão, mas depois eu aprendi uma tarefa simples. E depois da Daniela, lógico, teve meu amigo, né, parceiro aqui da Perinity, Marco Julião, né, eu falei que sempre são mulheres, mas teve Marco Julião, assim como teve o William, que me ajudou também. E a principal ali, uma das pessoas que me deu a maioria do norte que eu tenho hoje, Rosângela Calbi, que era minha antiga diretora de serviços de uma antiga empresa que eu trabalhei. Não preciso citar aqui, né? Tem acho que 20 anos de trabalho, acho que vai muita coisa. Mas a maioria aprendi boas lições com mulheres. Então hoje nós temos 3 grandes mulheres para conversar com vocês, para ver se vocês conseguem extrair aí um pouquinho de toda essa firmeza, gentileza, né, que elas possuem e todo esse conhecimento. Tá bom? Vou deixar que se apresentem na minha visão aqui. Primeiro, Leia, fica à vontade. Pode se apresentar. Oi, Roberto. Oi, Roberto. Quero agradecer primeiramente, é um prazer estar participando aqui, ainda mais de um evento desse, onde a gente está homenageando aí mulheres para participação de eventos e se colocando nessa posição. Eu que venho do mundo predominantemente masculino, ao contrário aí de você, dado que eu sou da área de tecnologia, então estou há 21 anos aí no mercado, atuando no mercado realmente masculino, com time de desenvolvimento, muitos homens, a área onde eles dominam com muita facilidade. E na minha época lá atrás, quando eu comecei, isso era muito mais forte do que é hoje. A área de governança em si, que é o tema desse evento do GRC Talks, foi apresentada a mim pela Murá, que hoje a gente chama de Perinity. Eu conheci este mundo entrando através dos serviços de tecnologia, mas comecei a aprender com todos os nossos parceiros, os nossos times e os nossos clientes,
que me propiciaram aí, hoje 11 anos dentro da Perinit, a entender este mundo de governança. E depois de 11 anos, eu posso até dizer que a governança que eu conhecia há 11 anos atrás não é a mesma que a gente tem hoje em dia, no dia a dia, na implantação. Então, a gente percebe um mercado que está em evolução, que as pessoas estão aprendendo, e é gratificante participar de tudo isso. E perceber que todo o mercado e os nossos clientes estão evoluindo nesta temática, que eu acho muito importante, porque eu acho que um dos principais pilares que me apresentaram aqui dentro é que ela é baseada na ética. Então, assim, vem lá dos primórdios, retomando até algumas falas que eu já assisti no GRC Talks anterior. Isso vem muito do nosso dia a dia, a gente já pratica isso, e falar disso sobre essas temáticas, a gente está só formalizando algo que deveria ser natural, né? A gente está monitorando algo que deveria estar acontecendo e que a gente espera que não esteja acontecendo por alguma dificuldade que a gente pode atuar ali para melhorar e ganhar mais eficiências dos processos, né? Então é isso, eu agradeço a participação e o convite aí para atuar com vocês nessa jornada hoje. Bacana. Infelizmente, a grande maioria só funciona porque existe uma legislação. Se não tiver, o pessoal não faz. Eu percebo isso só quando mexe no bolso, na verdade, né? Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, já que a gente falou, que você falou de mulheres, ambiente difícil. Eu sei que hoje na Perinit a gente tem um quadro quase igual ali em quantidade de mulheres e homens. Você sabe esse número? Exato. Hoje a gente já está quase no 50-50, ainda não, mas está quase, porque eu acho muito importante. As mulheres estão cada vez mais entrando para este mercado de tecnologia e estão se abrindo para isso. Então, para mim é um orgulho poder contratar e participar, envolvê-las nisso e mostrar que isso não é um mundo masculino. Acho que o mundo inteiro vem falando disso e mudando essa questão. E, inclusive, hoje eu sei que a minha posição dentro da Perinit, dirigindo toda a operação, onde eu tenho diversos homens e mulheres atuando juntos, a gente está criando uma cultura diferente da que eu tive lá atrás. Eu posso até dizer que no meu primeiro emprego eu ouvi uma frase que assim, eu não poderia, apesar de eu estar ali numa posição de gestão, eu não poderia estar ali querendo crescer muito, porque eu só ia, para mim era uma diversão. No final das contas, o rapaz falou assim para mim: você só vai usar o seu dinheiro aí para você poder ir no shopping fazer compras, mas o cara que está ali embaixo trabalhando com você, ele precisa sustentar uma família. Eu já cheguei a ouvir isso. Então, hoje em dia, estar na posição em que eu estou é orgulhoso ver o quanto o mercado está evoluindo, o quanto as pessoas estão se abrindo, e quanto a Perinit também se abre para isso, não só para fora, para os nossos clientes, mas internamente, se permitindo contratar mulheres, contratar acho que na verdade o que o mundo precisa perceber é que a gente precisa de pessoas eficientes fazendo uma atividade, não importa que gênero, o que ela quer da vida, o que importa é que ela saiba fazer atividade e entregue o resultado dela. Se todo mundo junto entregar o seu resultado, a gente não tem mais com o que se preocupar. Concordo plenamente. Roseli, tudo bem? Agora eu vou deixar a Roseli se apresentar. Roseli, fica à vontade. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante, né? Vou aqui dizer que eu também sou de tecnologia, trabalho há muitos anos na área de TI, na área de negócio de TI, mas também passei por outros dois setores bastante aí, onde a gente vê bastante homens, né, como maioria, que é o setor do agronegócio e mineração. Então, só trabalhei nos desafios aí, mas eu vejo que, compartilhando aí com o que a Léa falou, eu vejo um cenário que está avançando, né, para ter mais mulheres, principalmente em cargos de liderança, né, que a gente almeja aí bastante isso, né. Vou falar um pouquinho aqui da minha história. Hoje eu trabalho na TOTUS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, presente em mais de 40 centros de distribuição ao redor do mundo. Especificamente, eu atuo na TOTUS Consulting, que é o braço de consultoria estratégica da TOTUS.
onde exatamente a agenda ESG está em relação a desenvolver soluções para os clientes. Eu lidero projetos estratégicos em ESG olhando para os clientes. Também sou professora no MBA da Trevisan, sou professora de Data Science em sustentabilidade. A gente vai falar aqui um pouquinho também de dados, né, de KPIs. A minha jornada sempre foi na área de negócio, nessas empresas, então entendendo como que o negócio funciona, e sem KPIs, né, sem dados, a gente não consegue fazer esse salto qualitativo que os negócios precisam, né? Então, essa é a minha primeira colaboração, agradecendo de novo por esse convite especial, ao lado aí de mulheres fantásticas, e ao teu lado também, né, Roberto, que você aí está mediando esse bate-papo. Obrigada aí pela Perini ter nos convidado. A gente que agradece a presença de vocês. Daniela. Vamos lá, Daniela. Tudo bem? Olá, Roseli, Léa, Roberto. É uma alegria poder estar aqui falando de dois assuntos que eu gosto bastante, que eu tenho estudado bastante. Envolve riscos, envolve ESG. Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos, sendo grande parte em consultoria. Atualmente eu trabalho na SPS Protivity, que é uma consultoria de gestão de riscos, compliance, temos serviços de ESG, cibersegurança, enfim, uma gama bastante ampla de serviços e consultoria. Eu me identifiquei muito aí com a fala da Léa, da Roseli. Eu não venho de tecnologia, mas eu sou engenheiro. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, 10% só da classe eram de mulheres. Tem até uma brincadeira, não é brincadeira, de fato é verdade, tinha alguns andares de alguns prédios do lado da faculdade que não tinha um banheiro feminino, era muito assim bizarro, né? Porque não tinha, né, volume grande de mulheres, a gente tinha que ficar se deslocando, né? E você vê que às vezes o mercado ou a faculdade não estava preparado ali para mulheres, né, ocupando esse espaço, né? Mas eu vejo que a gente evoluiu bastante nesse sentido. É lógico que tem muita coisa ainda, né, para evoluir, mas vai ser interessante poder conversar com vocês. Dentro, né, dessa minha trajetória na ICTS Protivity, onde eu estou há 14 anos, eu já passei por algumas atribuições. Hoje eu sou diretora de gestão de riscos e sustentabilidade, e aí dentro a gente abarca não só projetos de riscos corporativos, riscos operacionais, mas também questões de continuidade de negócios, que não deixam de conversar também com o ESG, vide aí a pandemia, né, que foi um tema bastante aí, que ficou em foco, né, já era um assunto que já existia em algumas empresas, mas com a pandemia a continuidade de negócios ganhou um foco bastante grande. Além disso, eu também sou professora, eu dou aula em 2 cursos na FIA, um curso de compras estratégicas, outro de compliance sustentável, e também dou aula na faculdade do Albert Einstein, sempre com foco em gestão de riscos, continuidade, ESG, enfim, estou muito contente em poder compartilhar essa tarde com vocês. Eu tenho um fórum, o último dia do evento, já vou começar a angariar mais gente aí para falar. Eu tenho GCI no dia do evento. Então, ó, Daniela, depois a gente conversa. Obrigado. Não, mas dia 11 vai ter o de continuidade, né? Vai ter um colega meu participando do próximo. Vai ter. O pessoal que está lá também é um pessoal bacana. Mas aí a gente consegue mesclar um pouco, né? Porque lá só tem homem também. Então a gente mescla. Vamos começar a mesclar. Mesclando funciona melhor. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado à presença do público, quem está assistindo a gente aí. Espero que vocês gostem. Como sempre, né? Vou soltar sempre o slogan que a gente tem aqui no Perimity. A ideia é fazer um bate-papo leve com conteúdo pesado. Essa é a ideia. Eu sou Roberto Oliveira, eu sou o DPO da Perimity e também o responsável pela área de segurança da informação. Tá bom? Então vamos começar, pessoal. Olha só. O nosso tema de hoje, KPI, né? É o KPI. Vou tomar assim, gentilmente, para não ficar
né? Cada um vai usar de um jeito, mas eu vou chamar como KPI, para GRC e ESG. E eu queria começar primeiro, né? Acho que eu combinei, né? Falei com a Roseli, mas aí a Daniela também falou. Eu queria entender assim, olha, para a gente deixar todo mundo na mesma página. Primeiro, o conceito de KPI. E para que serve? Depois disso, a gente vai entrar ali, né, no fundamento, de como lidar com o GRC, como lidar com o ESG, como surgiu tudo isso. Mas o primeiro de tudo, porque talvez algumas pessoas que estejam aqui, a empresa ainda não atingiu uma maturidade suficiente para ter esses KPIs, né? E talvez eles meçam coisas mais operacionais, achando que estão medindo os KPIs, né? Indicadores mais cruciais. Fica à vontade, Roseli, começa contigo. Ok, Roberto, obrigada. Bom, antes de falar propriamente dito do que são os KPIs, né, quero só trazer aqui o conceito do ESG, que embora seja muito falado nesse momento, né, não é nada novo, a gente já tem aí alguns anos que se fala disso, né, em 2004, ali pelo Kofi Annan, esse termo, né, foi divulgado, foi conversado, foi discutido entre centenas de organizações e países, então não é um termo recente, né? Claro que ganha ali uma nova roupagem, ganha uma nova abordagem, até uma abordagem, eu acho que até muito mais simples de entender, porque quando a gente fala sustentabilidade fica algo muito amplo, mas quando você traz para o ESG, você consegue colocar ali todas as demandas, né, dentro da sustentabilidade, dentro das dimensões que eu chamo aqui, né, do E, do S e do G, né. Vem ganhando força aí muito em função das discussões que ocorrem no ambiente do Fórum Econômico Mundial e também impulsionado aí pelas cartas, as famosas cartas do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que vem ano a ano falando aí que a BlackRock vai investir em ativos mais sustentáveis, né? Uma chamada para que as empresas passem a implementar uma agenda estratégica, de fato, nas companhias, né? E como a Daniela falou, a pandemia deu uma acelerada nisso tudo, porque a gente começou a entender, de fato, o risco que as organizações estão expostas por conta de não olhar efetivamente para a sustentabilidade nos seus negócios, né? Como é que a gente implementa uma agenda estratégica e não olha, por exemplo, para o impacto do risco climático na operação, e que isso hoje está muito concentrado em determinados negócios, né, determinados setores da economia, como o agronegócio, que já faz isso há muito tempo, entende que o impacto das mudanças climáticas afeta diretamente o seu negócio, o setor da manufatura também, mas você tem outros setores que até então não olhava para esse tipo de risco, né? Então, hoje, todo o setor é convidado, né, no bom sentido, a olhar para o impacto do risco climático na sua operação, porque é um efeito realmente aí, uma escala exponencial, um efeito dominó que causa em todas as organizações e, inclusive, na sociedade como um todo, né? A gente posso citar ali esse evento recente que a gente teve em Petrópolis, de chuvas, né, que praticamente destruiu a cidade, mas não é um evento isolado, isso vem aumentando. E como é que isso repercute nas organizações, né? Imagina as empresas ali que estão naquele ecossistema, ou que se relacionam com aquele ecossistema, o quanto
os negócios não foram impactados a partir daquele evento catastrófico, né? E cada ano, eu até fiz recentemente uma linha do tempo e observei que vem aumentando de intensidade esses eventos e de tempo, né? Então, cientistas já falam que isso daí vai ser cada vez mais recorrente. E sem falar na quantidade de vidas que foram perdidas. Realmente, esse evento trouxe um aumento gigantesco na perda dessas vidas e na perda da história, né? Pessoas que perderam as suas identidades, documentos, fotografias, a sua identidade mesmo. Então, como é que a gente mede tudo isso, né? Eu diria que os KPIs, os indicadores, eles são fundamentais não só para a gente trazer clareza de como que a gente analisa todo esse processo, né, todos os negócios e os eventos que se relacionam com o negócio, mas também para trazer aquilo que a gente não está enxergando imediatamente, né? Porque, voltando para aquele caso de Petrópolis, a gente consegue ali tirar imediatamente de bate-pronto meia dúzia de indicadores que são realmente relevantes, importantes para aquela situação. Mas e os outros, né? Outras visões que a gente pode ter, outros indicadores que, inclusive, vão ajudar na tomada de decisão, não só para as organizações privadas, mas também para as organizações públicas, né? Como é que a gente constrói iniciativas que vão ajudar na construção de políticas públicas para evitar que ocorra novamente esse desastre todo que ocorreu, né? Então, eu fiz essa linha do tempo para dizer que os KPIs, eles são importantes em qualquer organização, seja setor privado, seja setor público. E mais do que isso, principalmente quando a gente está construindo uma agenda ESG, é fundamental que a gente tenha a visibilidade de quais são os indicadores que a gente quer monitorar, que a gente quer acompanhar a performance, justamente para produzir aí as ações em termos de iniciativas, projetos, e também balizar ali o momento que cada ação, cada iniciativa está evoluindo, né? Então, acredito que a gente não consegue implementar nenhuma iniciativa se a gente não tiver clareza aí nos indicadores que precisam ser construídos a partir de um levantamento bem minucioso. É isso. Essa é a minha primeira fala para a gente fechar essa parte. Daniela? Quer complementar? Oi? Gostaria de complementar? Não, acho que a Roseli já trouxe muito bem, né? Eu só queria complementar aqui uma informação, por curiosidade, porque quando a gente fala de KPIs, a gente está falando de gestão. E dentro do ESG, a questão de dar transparência, aquilo que a empresa está fazendo, é fundamental, né? Quando a gente olha dos relatórios de sustentabilidade, a gente vê relatórios de vários tipos, né? Relatórios menores, maiores, com muitas fotos ou com mais informações, mas pensando no fim do dia, quem que vai ler, quem que vai absorver aquelas informações. Por exemplo, se for um investidor para uma tomada de decisão, é importante que ele veja a evolução desses indicadores, o que a empresa está medindo, o que ela está trazendo de informação. E só como curiosidade, um dado que eu queria compartilhar aqui com vocês, o ano passado a ICTS fez uma pesquisa sobre o nível de maturidade em ESG nas empresas. Foram mais de 100 empresas que a gente envolveu, e um dos pontos que a gente questionou foi justamente sobre levantamento de dados, né, que é isso que vai poder trazer uma visão aí de indicadores para as empresas, e só 13% dos respondentes falaram que estão com os dados com foco em ESG já desenvolvidos. Então a gente vê que ainda assim tem um espaço muito grande para que as empresas possam evoluir e ficarem mais maduras quando a gente fala de indicadores ESG. Posso complementar aqui uma fala da Dani? Claro. Que ela trouxe muito bem a transparência, né? Acho que é fundamental a gente construir esses indicadores
também com o objetivo de dar transparência a todo esse processo. E a Dani trouxe uma questão dos relatórios de sustentabilidade, que às vezes tem uma arte visual muito bonita e pouca informação dos indicadores e a evolução desses indicadores no decorrer aí dessa linha de tempo entre um reporte e outro, né? Então, transparência é um ponto que está dentro do ESG, ali em governança. Então, como é que a gente torna esse processo todo mais transparente para os investidores, né? Para que os investidores acompanhem ali o quanto que essa empresa está mostrando preocupação, está mostrando intencionalidade nas ações e está se organizando para evitar ali um risco maior na sua operação, né? E também, eu acho que a gente precisa, como sociedade, né, começar a olhar muito bem para isso, como as empresas reportam, qual o nível dessa maturidade na maneira de reportar, e se de fato os KPIs estão conversando com uma agenda estratégica coerente, né? Eu também vejo muita discrepância ali em indicadores que aparecem uma vez só no relatório e depois no ano seguinte some, né? Então, a continuidade disso é importante, e acho que o ESG, ele vem também para dar essa formalização na maneira como as empresas lidam com esses KPIs e como elas reportam, né? Então, foi um bom ponto a Dani ter falado aqui sobre transparência. E se eu posso acrescentar um pouco aí, porque eu bati até um papo com o Roberto hoje falando disso, da importância do nível de maturidade. A gente percebe que é uma temática nova, conforme ela mesmo mostrou aí na pesquisa, tem 13% das empresas que estão começando a ver isso. Então, assim, quando as empresas começam esse movimento de começar a ter esse olhar e a operacionalizar isso, os indicadores sempre são uma coisa que não é priorizado de imediato, né? Então vai deixando a coisa rolar e aí a informação vai chegando. No início se trabalha muito no feeling do que está achando, e isso é muito ruim, principalmente para os investidores ou para quem precisa tomar decisões se vai investir mais naquilo ou não. Ele não consegue ter uma visibilidade prática em cima de um relatório bonito e que está trazendo não traz um conteúdo relevante para uma tomada de decisão. Então o indicador, acho que a principal importância dele é trazer essa visibilidade para que as empresas consigam, inclusive, investir mais naquilo quando elas conseguem perceber que aquilo tem um retorno prático e não é só uma moda nova sendo dita pelo mercado, né? Tem que ter solidez, né? Tem que ter uma solidez. Se não tem, o que acaba acontecendo é que eles percebem essa falta de clareza, de solidez nesses relatórios, e o que eles fazem? Eles migram para uma outra empresa, um investimento para uma outra empresa que apresenta esse cenário, né? Mas é bacana como esse tema que a gente está tratando aqui, ele tomou corpo de pouco tempo para cá, né? A gente já fazia isso no GRC há mais tempo, né? Com ações que não tinham a mesma grandeza de um ESG hoje, mas já eram ações pontuais dentro do próprio GRC, né? Se a gente for citar, por exemplo, só um exemplo leigo, trabalho escravo. Trabalho escravo desde sempre, gente. E não foi com a entrada do ESG que a gente deixou de monitorar esse risco, né? Então, assim, o pessoal acho que meio que acabou com esse tema sendo ventilado por causa do investimento, né, dos investidores sendo ventilado, deu mais visibilidade. Tanto que hoje você vê muito apresentador até fazendo propaganda de ESG no YouTube. Mas isso já existe há algum tempo, né? Eu queria ver com vocês se vocês conseguem me dizer ali quais seriam, né, os principais riscos voltados para o ESG. Vou inverter, agora eu vou começar com a Daniela. Os principais riscos voltados para o ESG. E se quiser fazer um paralelo, Daniela, com o GRC, que basicamente, né, é bem paralelo mesmo, porque faz todo sentido, fica à vontade. Uhum.
A gente até costuma falar porque existe a questão da matriz de risco nas empresas e tem a matriz de materialidade também. Materialidade é um assunto que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de ESG. Ele é meio que, digamos, um dos primeiros passos, né, para a empresa que está aí desenvolvendo a sua jornada, né, entender quais são os temas materiais. E o que a gente fala é que o interessante é que essas matrizes, elas de alguma forma tenham alguma sobreposição, porque se a matriz de risco está indo para um lado, e a matriz de risco ESG está indo para um lado, e a matriz de materialidade indo para outra, alguma coisa aí talvez não tenha sido muito bem identificada ou mapeada na empresa, né? Então, são assuntos que se complementam, na verdade. E a gente não tem uma lista, digamos, única do que seriam riscos ESG, porque vai depender muito da empresa, da maturidade, do nível de controle, do segmento que ela atua, né? Mas de forma geral, dá para a gente pensar em alguns exemplos aqui, né? Então, quando a gente fala, começando no ESG, no E, as questões ambientais, eu acho que a Roseli já trouxe uma das mais importantes, que é a questão climática, e às vezes a gente pensa, algumas empresas se sentem um pouco distante da questão climática, mas existem vários setores que podem ser impactados direto ou indiretamente. Se eu estou falando com uma empresa que vende caminhão, quem é um dos grandes, digamos, consumidores desse caminhão seria o agronegócio para poder escoar. Se o agronegócio tem um impacto e a safra tem uma quebra de safra, algum problema de produtividade na safra por conta de mudanças secas, enfim, não vai ter o mesmo volume, consequentemente não vai precisar comprar os caminhões, logo a empresa de caminhão vai ser impactada indiretamente por toda essa cadeia. Se a gente está falando de empresas que depende ali de uma questão portuária, o nível aí do mar pode variar em função dessas mudanças climáticas. Então, assim, mudança climática, de fato, é algo que dá para a gente pensar de uma forma bastante ampla. Mas tem também questões de crise hídrica. Então, eu tenho uma fábrica, vamos supor, o sul do país passou por uma estiagem muito rigorosa ultimamente. Então, o processo produtivo, né, de determinadas fábricas depende aí de desses recursos hídricos que nem sempre estão disponíveis. Então, isso também é um risco. A questão energética, né, acho que quem mora em São Paulo não só quem mora em São Paulo, mas enfim, aqui no Brasil a gente vira e mexe, tem aí essa questão aí da crise energética. Em São Paulo a gente teve em 2015, né, a crise hídrica bastante rígida aqui para a gente. Imagina se você tem um supermercado. Supermercado, como é que vai funcionar sem água? Não só para o público ou para os funcionários, mas você tem ali manipulação de alimentos, você precisa de água, né? Então existem, por exemplo, questões de biodiversidade, impacto em relação ao desmatamento. Então tem uma série aí, e isso vai depender muito aí do segmento que a empresa atua. Quando a gente fala do social, a gente está falando aí de algo também, você falou de trabalho escravo, né, que seria algo que já faz tempo, que já tem lei, enfim, mas vira e mexe a gente lê ainda na mídia situações em que a empresa X, não exatamente ela, mas uma empresa terceirizada, um subcontratado, estava empregando mão de obras em situações indignas de trabalho. Então, se a empresa não faz, por exemplo, uma diligência de quem ela está contratando ou de quem ela está subcontratando, então há um risco que, infelizmente, ainda existe, né? Por isso que a gente tem que sempre ficar falando. Questões de saúde e segurança do trabalho, né, dentro das operações. Hoje em dia a gente fala fortemente de diversidade, a gente começou aqui o nosso tema, né, falando aí das questões de diversidade de gênero, o espaço aí das mulheres, mas a gente tem várias diversidades, né, dentro desse universo. Impacto nas comunidades, então como que uma operação, se eu sou, por exemplo, um hotel, um resort que resolvo abrir um hotel no sul da Bahia, como que aquilo impacta, né, toda aquela comunidade, seja positivamente, em termos de trazer aí oportunidades, mas muda toda a situação daquele entorno. Então, sobrecarrega estradas, sobrecarrega sistema de saúde.
Aí a gente tem também as questões de governança. Então, aqui a gente está falando de riscos ao compliance. Então, como que é esse ambiente de atendimento às normas, à regulação, como que a empresa reforça os aspectos éticos. É uma empresa que depende fortemente de licenciamento dos órgãos públicos, essa relação com os agentes públicos, como que ela se dá. Então, dependendo aí do segmento da empresa, a gente pode ir mapeando uma série de riscos no E, no S, no G, que a empresa precisa identificar, entender que controles que ela já tem, que ações que ela precisa fazer para mitigar esse risco e definir os indicadores, né, para que ela possa vir monitorando isso e esses riscos possam ir sendo aí minimizados. Mas, enfim, foram só alguns exemplos, né? Tem muita coisa aí que a gente pode falar dentro do universo ESG, ele é muito, muito amplo. Bacana, eu peguei outro dia, eu não posso citar o nome, é um dos nossos clientes, ele é do setor energético, né? E como eu nunca tinha feito, a gente sempre pensa nos riscos de acordo com aquilo que a gente executa ao longo da vida, né? Dos projetos que a gente vai executando ao longo da vida. E quem acompanha os webinars sabe que eu sempre penso em risco desde o do botão, né? Qual que é o risco de você usar uma camisa apertada, né? Qual o controle? E aí eu vou sempre com temas bem simples. Eu tive uma conversa com essa pessoa do setor energético e ele estava nos chamando, né, para conversar, bater um papo, porque eles também utilizam a nossa solução, para falar de projeto relacionado à construção de um parque eólico. Gente, é uma coisa, assim, a quantidade de informação, de risco mapeado ali é... Eu falei, caramba, sabe quando você olha e fala assim, queria fazer esse projeto? E aí eu fiquei pensando, porque tem toda a parte ambiental, tem toda a parte, né, ali da comunidade em si, como instalar aquilo na comunidade, como fazer para colocar a comunidade em par com as pessoas que vão construir, né, como estavam citando, todas as licenças ambientais, toda a estrutura de segurança do trabalho que isso tem que ter, porque esses parques, essas construções dessas torres, elas são, a maioria delas são feitas em suspenso, né, como eles chamam, porque, para quem não conhece, o parque eólico são aquelas, né? Eu estou falando porque assim, pode ser que alguém não saiba, mas são aqueles grandes ventiladores, aquelas grandes hélices que a gente vê no Nordeste, né? Tem muito disso quando você passeia ali pelas dunas. E a grande parte do material, ele é em suspenso, você carrega mesmo através né, os equipamentos através ali ele não me explicou direito, mas são sempre com máquinas, pessoas transportando aquilo numa altura diferente, né, diferenciada. E o risco de acidente de trabalho é gigante. Então, todo o arcabouço que envolve, eu olhei aquilo e falei assim, caramba, queria muito fazer um projeto desse, né? Porque normalmente a gente faz o projeto de mapeamento de riscos dentro da corporação, e não um projeto como, por exemplo, eu ainda não fiz projeto para a área de construção civil, né? E deve ser assim o envolvimento de demais entidades, né, da parte do jurídico, da parte do marketing, deve ser algo monstruoso. Eu gosto muito, né? Então por isso que eu estou aqui. Toda vez que vocês falam alguma coisa diferente, eu já fico querendo fazer, né? Mas vamos lá. Leia, você com relação, né, ao que a Daniela disse, que a Roseli disse, para quem não sabe, né, a Leia explicou aqui que ela toma conta da operação do Pirinit, e ela é a principal responsável pelo Pirinit GRC, né, que é uma solução de governança, risco e compliance da própria Pirinit. E hoje a gente tem uma dificuldade, né? A gente tem alguns clientes que nós temos, são extremamente exigentes e pedem a construção, né, desses KPIs, mas o que a gente percebe, né, Leia, dentro das implantações que a gente executa, esses clientes ainda não estão nesse nível, né? Você tem um número para nos dar a respeito dessa maturidade? Hoje eu diria que da base de clientes que a gente tem, menos de 20% estão num nível de maturidade onde já estão construindo KPIs
que são relevantes para a alta gestão, para uma tomada de decisão. A gente percebe um movimento do mercado muito no âmbito de começar a trabalhar na governança, começar a desenvolver esses trabalhos, mas num nível de maturidade ainda de estruturação de processos, de começar a avaliar os riscos desses processos e começar um monitoramento de criar cultura dentro das organizações, porque para você conseguir até criar esses indicadores é imprescindível que a empresa já tenha cultura implementada para que todo mundo entenda a importância e consiga gerar insumos e informações de forma prática para uma equipe de gestão de riscos, poder evidenciar se o que precisa ser melhorado, de fazer um diagnóstico mais preciso, sem precisar pegar na mão, como a gente costuma dizer para alguns clientes aqui. Basicamente, a gente percebe ainda muita necessidade de pegar o cliente na mão, e esse cliente vai precisar pegar toda uma cultura de uma empresa na mão para criar, reverberar isso internamente e conseguir trazer os benefícios coletados. Então, a maioria dos KPIs ainda são o que eu chamo de ordem operacional, para garantir que esta operação de gestão de riscos seja implementada, que a cultura seja praticada, e que aí, a partir daí, com anos de utilização, a gente consegue perceber. Os clientes, basicamente, que estão nessa categoria, nesse percentual que já tem uma maturidade, eles normalmente estão com a gente há alguns anos. Então, a evolução, a implementação da plataforma permite ao time conseguir tempo, que eu acho que é o bem mais precioso, para poder olhar para outros lados, para criar esta cultura e poder evoluir a maturidade dentro da organização. E aí sim eles conseguem ter essa visibilidade maior, com o tempo, com experiência, com ciclos de trabalho executados, e toda a empresa já imbuída no mesmo intuito. Então, acho que este é o principal fator, a dificuldade que tem as empresas em conseguir construir essa cultura. A gente também percebe que essas áreas de governança, elas são, por elas não serem atividade fim, elas não trazem, na verdade, o lucro ali da empresa, elas acabam não tendo um investimento de cara da organização. Então, quando começa uma área muito pequena, com uma pessoa, duas pessoas, para essa pessoa conseguir criar uma cultura para toda a empresa fazer, e conseguir fazer todas os gestores abraçarem essa necessidade e entender o que o Roberto acho que fala regularmente de forma muito simples, que a gestão de riscos não é um trabalho assim, diferenciado, não é que você, como gestor ali da área administrativa, você vai deixar de fazer o administrativo, não, você vai fazer o seu administrativo, mas você com um olhar diferenciado. O pessoal de compras também, então assim, o objetivo é basicamente criar realmente cultura disso, né? E uma pessoa, às vezes, é muito difícil dentro de uma organização que tem muitas áreas já estruturadas e que não abracem, então acho que essa questão precisa realmente vir de cima, para que todo mundo abrace isso e facilite a implementação desta cultura para a empresa conseguir construir KPIs de fato que tragam retorno e mostre evolução no tempo, ou que consiga demonstrar aonde está o problema e aonde possa se investir, mas eu acho que a gente ainda está alguns passos atrás. Mas eu já fico feliz, considerando os 11 anos que eu tenho aqui de Perinity, de perceber o movimento de todo mundo querer ir atrás. Então, acho que agora é só questão de tempo para a gente chegar aonde a gente está discutindo aqui hoje. A gente ainda está caminhando, está engatinhando, mas vai chegar lá. Quero colocar dois pontos. Você sabe que depois desse bate-papo vai ter gente procurando o ESG aí dentro da solução, né? E a gente fica feliz com isso. A gente quer que as empresas procurem, que se pensem nisso, né? É só um modo de demonstrar, né? Isso é simples de colocar numa solução como a nossa. É só um modo de demonstrar ali dentro que vai sofrer algumas alterações. Só isso. E segundo ponto, né, queria ver com a Daniela e com a Roseli, porque assim, elas têm um viés consultivo. Quando você fala de consultoria, são profissionais que, por ano, eles passam talvez o que, né, dentro ali de 1, 2 anos, dependendo da quantidade de projetos que eles executam, a quantidade de clientes que você tem dentro da empresa. Por quê? Porque eles passam por N projetos. Então, basicamente, quando eu executava, né, a parte de projetos, que eu faço há algum tempo, era cerca de 20, 25 projetos ano. Então, se você for contando, elas devem ter passado assim, por uma série de projetos
E eu queria entender de vocês se a visão que vocês têm do tema é o mesmo que a Leia, que está na área de soluções, né, na área do software, enxerga. Percebam, porque tudo isso é uma questão de evolução, uma questão de maturidade. Porque hoje, sempre tem aquele cenário, né? Apesar das boas práticas ensinarem que a gente tem que primeiro ter as áreas estruturadas e depois, né, fazer essa automatização tendo um software, né? Às vezes eu gosto de cutucar os participantes dizendo, mas se o software já possui todas as boas práticas dentro dele, por que não começar já dessa forma? Mas assim, como que vocês enxergam? A gente está... vocês têm a mesma percepção da gente que trabalha com software, ou na consultoria vocês veem isso já mais avançado? Podem. Dani, eu falo, eu começo. Pode ser você, Rosalina, não tem problema. Vocês decidem aí. Pode começar. Então, vamos lá. Eu compartilho um pouco dessa visão da Leia, sim, né? Eu atuo ali com grandes empresas, a área que eu estou atende a empresas acima de 1 bi de faturamento, mas a gente vê que esse tema, gestão de risco, ainda tem processos ainda a se elevar, né? Podem caminhar para uma maturidade maior. E eu acho que o ISD é uma grande oportunidade para isso. Até, Roberto, você fez uma fala de que o GRC não é novidade, né? Fazer análise de risco ali da cadeia de suprimentos, do processo produtivo, das relações de governança, enfim. Mas ficava um pouco escondidinha, né, a área de risco ali, e acho que o ISD, ele dá uma importância, ele coloca a área de GRC devidamente em alta relevância, porque ISG é risco e governança, né? Então, está muito relacionado a quanto que as empresas avaliam, conseguem fazer ali uma matriz de risco realmente muito bem estruturada, consegue trazer isso para uma matriz de materialidade, como a Dani falou, consegue implementar políticas de relevância ali, de governança, para poder, de fato, estruturar os seus negócios diante desse cenário incerto que a gente tem, que é isso que vai fazer a diferença em relação à resiliência dos negócios, né, e continuidade. Sempre me perguntam assim, das 3 letrinhas, qual que você acha mais importante, né? Claro que dentro de cada setor existe um peso maior para cada uma delas. Se você está no agro, o ambiental é muito mais relevante, né? Tem um risco maior, tem um dano maior. Se você está no varejo, lidar ali com o social também é um impacto muito maior, mas eu diria que se você vai estruturar uma agenda estratégica, é olhar muito para o G, para a governança, você começar ali a fazer um mapa de risco muito bem estruturado, incluindo o risco climático, porque até então, esse risco climático, como eu falei, ele está muito segmentado. Outros setores, além do agro e da manufatura, não enxergam o impacto que isso tem para o negócio, o que vai ter ainda um impacto muito maior diante do cenário que a gente tem, né, que não é muito otimista. Mas eu acho que esse momento, né, que o ISD traz, que é um chamamento para a gente estruturar a nossa operação, olhar para os nossos processos, refazer os nossos métodos produtivos, olhar para a nossa cadeia de suprimentos, é fantástico, porque a gente vai ter que olhar ali para o risco muito bem, fazer uma análise, fazer uma matriz de risco bem estruturada e desenvolver KPIs que façam sentido para esse cenário que a gente está aqui, né? E eu vejo ainda as organizações, mesmo as grandes empresas, poucas são as que estão, de fato, muito bem estruturadas nesse tema,
né? Existe uma janela de oportunidade para que as empresas olhem para isso com maior cuidado, porque é isso que vai determinar a continuidade dos negócios, né? Então, acredito que tem um espaço aí, né, para a gente ampliar essa discussão, implementar projetos de análise de risco, olhar para a maturidade, para a matriz de materialidade, olhar para a maturidade do ISG nas organizações. Então, tem aí esse ponto, e eu acho que a Léa, faz todo sentido o que a Léa falou aqui, sim, né? A gente tem esse aspecto, pelo menos é o que eu enxergo ali nos clientes que eu estou atuando. Bacana. Dani? Tem 2 pontos que eu anotei aqui da fala da Léa, né, que gestão de riscos tem que ser para todos, né? Não adianta, mesmo que uma empresa, não sei se vocês estão me ouvindo aí, se travou. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Não, acho que deu uma travada aqui na minha internet. Voltou? Enfim, se tiver ruim, vocês me sinalizem, por favor. Então, a questão, né, de gestão de risco ser algo que envolva a empresa toda, né? Mesmo que a empresa já tenha uma estrutura ali de segunda linha, né, uma estrutura de compliance, de gestão de riscos, as áreas de negócio também devem olhar para a gestão de riscos. Então, se eu sou uma área de compras, que riscos podem estar associados ao meu processo de compras? Se eu sou do RH, que riscos podem estar associados ao RH, marketing, assim por diante, né? Então, de fato, é algo que permeia a organização inteira. Só que é importante também que a alta gestão da empresa também possa ter uma visão mais ampla do que é risco. Quando eu olho uma matriz de riscos de muitos anos atrás, tinha um foco muito ali financeiro, de mercado, de concorrência, enfim. Então, a ideia também é que cada vez mais as empresas possam considerar esses outros aspectos, quando a gente fala de unidade de negócios, quando a gente fala de ESG, as questões de cibersegurança, enfim, tem outros riscos que precisam de riscos corporativos, né, que são esses riscos mais estratégicos. Então, acho que também tem que ter essa mudança de chave. Eu lembro de participar de reuniões de diretoria, reuniões semanais, alguns anos atrás, eles só falavam de lucratividade, aspectos financeiros, liquidez, enfim. E às vezes tinha alguma pauta diferente que envolvia algum aspecto ambiental, social, que acontecia, sei lá, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Não era um assunto recorrente. Eu converso muito com conselhos também, né, com os conselheiros, conselho de administração, e eu pergunto como é que o tema de sustentabilidade está presente na pauta das reuniões de vocês, e ainda não é algo que esteja incorporado, né? Então a gente vê também que tem que evoluir essa visão de trazer isso para a agenda da alta gestão da empresa. Espero que tenham me ouvido, porque acho que ficou falhando um pouquinho, né? Bacana. Não, Dani, gestão de risco também é dinheiro, né? Porque a ausência de uma gestão efetiva de risco, você pode ter um prejuízo financeiro. Por outro lado, se você abre, né, seu campo de visão para contemplar outros riscos que não estavam lá na matriz feita em 1900 e bolinha, você está evitando ali que você tenha danos, prejuízos, e isso, no final do dia, é uma perda financeira, ou, uma vez evitado o dano, é uma perda que você deixa de contabilizar, né? É um ganho financeiro para a companhia. Para a empresa. Então, a gente precisa... Eu tenho trazido bastante esse olhar para as empresas quando eu falo, né? Sobre esse olhar do risco, que o pessoal fica falando, o final do dia é dinheiro na mesa. Ok, gestão de risco eficiente é dinheiro na mesa. Você prevê um dano reputacional, um dano ambiental, social, isso é dinheiro na mesa. Então, é importante olhar bem para esse aspecto, e o ISG proporciona isso, né? Bem direcionado.
Bacana. Pessoal, Eu posso, então, colocar mais 2 pontos? Pode, claro. Eu só ia dar um recado, mas... A gente não combinou, hein? Eu e a Dani, a gente não combinou. Eu acho que assim, quando a gente fala de sustentabilidade, né, as pessoas têm que entender, né, isso já acho que a maioria das pessoas já evoluiu, que não é ficar abraçando árvore, né, e que quem tem um pensamento de sustentabilidade, ele não está se opondo à lucratividade das empresas, né, as coisas, elas podem convergir, né, então acho que esse é um pensamento que as pessoas precisam incorporar. E o outro ponto, né, quando a gente fala aí de gestão de riscos, tem um aspecto da oportunidade também. Não sei se vocês viram, foi muito falado, por exemplo, quando estourou a guerra na Ucrânia, sobre a questão da como que ia impactar a história dos fertilizantes aqui para o Brasil. A Dani deu uma travada. Agora deu. Deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Eu voltei aqui, fica dando uns sinais aqui de caminho. Dani, faz o seguinte, olha só. Desconecta e conecta novamente. Enquanto você faz isso, eu vou dar um recado aqui para o pessoal. Tá bom? Só para ver se a conexão melhora. Tá? Pessoal, eu tenho recebido aqui, porque a gente tem, né, todo o suporte da Perinity aqui, fazendo web, principalmente da área de marketing, de um profissional que faz todo o evento aqui, que é o Rodrigo. Rodrigo, obrigado. Agradeço toda vez, né, mas obrigado. Ele separa as questões, né, alguns questionamentos dos participantes, ou participação, né, eles mandam aqui para a gente dizendo de onde estão participando, o que eles acham do tema, dão uma opinião. Então, deixa eu deixar uma coisa clara, eu acho que eu pulei isso no começo da apresentação, que normalmente eu faço, mas hoje acho que eu fiquei um pouco nervoso de estar, né, presente aqui com as meninas. Eu acabei pulando, gentilmente, de meninas, né. Mas, assim, os questionamentos, toda essa parte de participação de vocês, mandando dúvidas, né, mandando comentários, a gente sempre faz nos 15 minutos, 20 a 15 minutos finais, tá, pessoal? Que é para deixar os participantes, né, as pessoas que estão aqui apresentando, né, os palestrantes, à vontade para desenvolver o tema. Caso a gente não responda a todas as questões, fiquem tranquilos. A gente manda essas questões respondidas para vocês por e-mail, tá? Fiquem tranquilos. Mas tem um ponto aqui que eu queria colocar, porque o Rodrigo me passou e eu vi que é bacana. Que tem convidadas, né, aqui no grupo, quem mandou isso foi a Renata Garcia, que é associada à InfraUma, no Brasil, né, que tem lá também o pessoal do Café com ESG, /, IWB, que deve ser o InfraUma no Brasil, né, deve só estar abreviado. Toda contribuição é muito bem-vinda e inspiradora. Hashtag do pessoal lá é Mulheres que Inspiram. E inspiram. Renata Garcia. Obrigado, Renato, pela participação. Depois eu vou ler com calma os questionamentos de todos. Claro, se der tempo. Se não deram, a nossa... Eu sou da InfraWoman também, tá? Você é também? Olha só, então explica um pouquinho para a gente do trabalho de vocês. Eu fiquei curioso, acho que o pessoal que está participando também. Na verdade, assim, não sou a pessoa mais indicada para falar da organização, né, mas é um movimento que agrega mulheres que trabalham aí na tecnologia, na infraestrutura, telecomunicações. Então, um grupo bastante diverso, olhando para dentro desses setores, né? Justamente porque aí a gente volta lá atrás, no começo da nossa conversa aqui, justamente porque são setores onde a presença masculina é mais predominante, né? Só que a gente, nesse grupo, consegue ter ali a visibilidade de muitas mulheres profissionais em diversas áreas e que estão aí atuando nesses setores fortemente. São referência, viu? Engenheiras, que atuam ali no setor de telecomunicações, infraestrutura, engenheiras de dados, assim, é um universo bastante amplo. E aí tem muitas discussões ali, né, muita oportunidade de diálogo, de se abrir para a gente construir ali visões em conjunto.
É um movimento bastante interessante e que desmistifica de que lugar de mulher não é nas telecomunicações, não é na engenharia, não é na infraestrutura, né? Então, pelo contrário, tem ali um amplo número de profissionais nessas áreas. Bacana, bacana. Depois, se puderem, passa para a gente todas as redes sociais de vocês, para que a gente possa se conectar, né? E quem sabe, se vocês tiverem possibilidade, porque a Perini com certeza vai querer, mas se vocês abrirem essa possibilidade para a gente faz, né, nas próximas lives, não do evento, porque isso não foi pensado, né, no evento, mas nas próximas lives a gente convida o pessoal do InfraUni para participar e mostrar um pouco mais desse trabalho e a gente ter acesso a essas pessoas. Tá bom? Mais que isso, se eu puder convidar o time de mulheres da Perini, é bacana para participar disso, que a gente tem mulheres muito boas nisso, viu, Roseli? Combinado. Olha aí, a gente já fazendo os arranjos nos eventos, né? Mas acho que os eventos são para isso também, né? Para a gente conectar todo mundo aí que está nessa mesma jornada que a gente. Isso é muito bom. Com certeza, o evento é para isso mesmo, né? Para a gente se conectar, para a gente se conhecer o mercado e conhecer a matéria em si, né? Ô Dani, você estava complementando, aquela hora o sinal caiu, aí eu já dei o recado para o pessoal, se você quiser complementar e continuar aí a sua linha de raciocínio, fica à vontade. Tá bom, eu não sei exatamente até onde vocês me ouviram, o que eu estava trazendo era 2 complementos, né? A guerra da Ucrânia, Dani. Acho que o último foi... Oi? A guerra da Ucrânia, você ia falar dos fertilizantes. Então tá bom. Era questão de riscos e oportunidades, né? Então, quando a gente pensa em riscos que a guerra poderia trazer em relação a fertilizante, que a gente falou, né? Da noite para o dia, todo mundo descobriu que a gente dependia fortemente da Rússia. A própria Europa, na dependência sobre a questão energética, né? Então, isso também pode olhar, né? A gente pode olhar sob um outro aspecto, que é o aspecto da oportunidade, de você desenvolver questões locais, de pensar numa transição energética. Então, também riscos, ele anda aí de mãos dadas com oportunidade. Era esse o complemento que eu queria fazer. E até, não posso deixar de falar isso, Roberto, desculpa. E até na pandemia, né, gente? Porque a gente precisou de máscara, de luva, de, assim, produtos que eu, sinceramente, achava que o Brasil estava muito bem assistido, né? Você vê, a gente precisou de exportação disso, a gente ainda exporta determinados produtos. Então, olhar para isso dentro das cadeias produtivas, e agora tem um elemento a mais, né? Quer dizer, qual é o risco que a gente tem de continuar a importar produtos que estão distantes, né, do Brasil. E também, quando a gente vai para a emissão dos gases de efeito estufa na cadeia, como é que a gente vai contabilizar isso, né? Quem que vai ficar responsável por essa emissão? É o ponto de origem que fabricou ou é quem está importando a matéria-prima ou o produto acabado, né? E essa é uma discussão, inclusive, relacionada ao mercado de crédito de carbono, né? Então, é um ponto a gente levar em consideração, refletir, como é que a gente constrói, a partir de agora, visões que vão além daqueles riscos que a gente costumava incorporar dentro de uma organização. A gente vai precisar pensar fora da caixa sobre outros elementos, né? Então, esse ponto que a Dani traz, você vê o conflito, a guerra lá na Rússia, e que a gente descobre, né, que a gente é dependente dos fertilizantes lá da Rússia. Como é que a gente fica nisso, né? Então, é complicado mesmo. Eu vou aproveitar aqui para fazer. Eu lembro que na pandemia teve um meme que circulou bastante, né, que falou: o que impulsionou a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO? Foi a equipe de TI? Não, foi o
coronavírus, né? Tirando, assim, toda a tristeza e, enfim, toda a situação trágica que a gente teve com a pandemia, né? Eu lembro desse meme aí, que foi o que, de fato, também ajudou aí a impulsionar as questões digitais nas empresas, né? Foi na dor, né, Dani? A gente precisou rever, as oportunidades vieram na dor e não num trabalho minucioso de gestão de risco, né? Isso é visto, assim, a gente está falando de coronavírus, é como se fosse, né, é lógico que é um cenário atual, muitas mortes e tudo mais, mas se a gente pegar um cenário em que a gente não previu, greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros ensinou muita coisa para a gente, que a gente é totalmente independente da nossa malha rodoviária. Ponto. Né? Tem situações que a gente não precisa levar tão longe assim, né, quanto a guerra, quanto ao corona. O próprio greve dos caminhoneiros trouxe um problema gigantesco para um monte de empresa, né, e a gente não previu. Então, assim, dentro do nosso tema, pessoal, de GCN, vai ter uns exemplos práticos destes, tá? De como a gente fez, porque eu juro que nós não vamos citar o World Trade Center, né? Porque é muito antigo. Eu sei que é um dos balizadores aí, mas é muito antigo. Então a gente vai usar os temas um pouco, né, temas atuais, como a situação do corona, como a situação do... Teve até teve uma época... O próprio aumento dos combustíveis, né, Roberto? Eu fico pensando... Por exemplo, se os aplicativos de Uber, a gente já fala logo o nome do Uber, né? Os aplicativos de transporte, se eles fizeram essa análise da possibilidade do combustível aumentar nessa escala, né? Porque agora o serviço já não é mais tão inclusivo, o serviço não é mais tão democrático, não ficou tão bom para quem está trabalhando lá e nem para o consumidor, né? Então, como é que essa empresa, esse modelo consegue avançar, sendo que a gente está num cenário de constante aumento do combustível, ainda dependente do combustível fóssil, né? O que é triste, porque o Brasil tem uma matriz excelente, né, que é o etanol, e a gente ainda fica falando de carros elétricos aqui, tentando também trazer essa agenda para cá, só que a gente já tem uma matriz sustentável, a gente poderia dar um salto, né, de qualidade para impulsionar os negócios, não sendo tão dependente aí da gasolina, do diesel, como a gente né? Então, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, será que o pessoal de aplicativo colocou isso na sua análise de risco, né, que o combustível poderia aumentar nessa proporção, nessa escalada? Eu fico na dúvida. Eu vou ler uma pergunta de um participante, porque você fez um comentário que mexeu muito com a minha vontade de falar a respeito de riscos, mas voltado um pouco para a economia. Mas, assim, eu não vou, né, porque não é o foco. Qualquer dia a gente, num bate-papo qualquer, com vocês participando e com qualquer um que estiver nessa sala participando, a gente conversa a respeito. Que deveria ser feito, né? Uma análise de risco ali voltada para o que vai acontecer se entrar fulano, beltrano, ciclano. Sim. Análise de risco do nosso voto. Você falou assim que você analisa risco, né? Até a hora que você vai abotoar ali o botão, eu sou assim também. Eu estou analisando o risco se eu devo comprar um carro financiado ou não. O que isso pode gerar exatamente pelo esse contexto político, econômico que a gente está vivendo no Brasil. Faz sentido você entrar num crediário a longo prazo? E outro dia eu estava comparando, né? Minha filha está morando na Argentina, está estudando lá, o pessoal fala, a Argentina está em crise, tá? Só que lá o pessoal não é endividado como a gente aqui. Eles perdendo a renda principal, eles vão dormir tranquilamente, porque eles não estão com esse monte de carnezinho que a gente tem aqui, né? E como é que a gente lida com isso?
esse acesso a crédito, da forma como ele foi estruturado, com um alto risco, né, ali no setor financeiro para concessão de crédito, um alto risco de inadimplência, isso encarece muito esse crédito, né? E você vai deixando as pessoas endividadas. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente constrói uma agenda de desenvolvimento social, né, que isso está dentro do ISG, nesse modelo econômico que a gente tem hoje, nesse cenário de incerteza, de instabilidade, se um ganhar vai para um lado, se o outro ganhar vai para o outro, como é que a gente fica nisso? A gente deveria realmente, gestão de risco, a gente deveria aprender lá no ensino médio, sabe, em diante, porque é para a vida isso, não é só para o SG, não. Eu falo isso e não somente risco, eu falo de segurança da informação também. Também. Deveria ser aprendido no ensino médio. Deixa eu aproveitar aqui, porque senão eu vou acabar não lendo algumas questões aqui. E outra me chamou a atenção também, foi da Elizabeth. Elizabeth, me perdoe se você estiver assistindo ainda. Depois, Rodrigo, pode passar o meu contato para a Elizabeth para ela poder me explicar como faz a leitura do nome dela, do sobrenome, porque eu não vou conseguir pronunciar isso não. Tá? É muito... Eu não sei, eu não consigo, tá, gente? Depois eu mostro para vocês. Mas, Elizabeth, me perdoe por não colocar seu sobrenome, porque eu não vou conseguir pronunciar, tá bom? Mas a Elizabeth falou que está em Portugal. Poderia me dizer quais as ferramentas ou linguagens que vocês utilizam para medir esses KPIs? Muito feliz com esse dia de evento. Obrigado. Elizabeth, vou aproveitar, porque em outros eventos também estava presente aí o pessoal de Portugal, Moçambique, né? E quero convidá-los para o seguinte: quando tiver próximas lives, deixe os contatos de vocês, a gente entra em contato, vocês entram para participar aqui com a gente, como palestrante. Vamos fazer esse intercâmbio, né? Não vamos deixar isso ficar só no... vocês participam, a gente demonstra e vocês participam. Não, vamos trocar essa ideia, vamos ver como vocês atuam aí na Europa, como a gente atua aqui no Brasil e assim vai, tá bom? Meninas, tem alguma ferramenta específica que vocês utilizam para essa medição? Na verdade, assim, como eu trabalho na consultoria, vai muito depender aí do que o cliente tem de ferramental, mas na verdade já existe uma série aí de ferramentas no mercado, né, seja para poder fazer toda a gestão de riscos, que vai desde o input lá do heatmap, né, do mapa, dos riscos, depois todo o acompanhamento das ações, porque as ações, né, como a gente falou antes, nem tudo tem que ficar sob a gestão da área de gestão de riscos, então você endereça isso para diversas áreas. Então existem aí ferramentas que podem ajudar nessa gestão do mapa, das ações, dos indicadores. Quando a gente fala especificamente de ESG, também tem no mercado uma série de ferramentas e plataformas que possuem por exemplo, já os indicadores do GRI. GRI é um dos padrões de relato de sustentabilidade, então algumas são inclusive parametrizadas com esses indicadores, que são indicadores aí conhecidos, bem conhecidos pelo mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de questões regulatórias, também existem aí ferramentas que vão monitorando mudanças e atualizações no ambiente legal, no ambiente regulatório, e vão gerando, digamos, alertas e notificações para que a empresa possa ficar atenta e se adequar ali às questões regulatórias que vão impactar no negócio dela, né? Então, dá para, por exemplo, a gente falou da cadeia de fornecedores, né? Existem também ferramentas que fazem diligências de fornecedores, então vai depender muito aí do foco que ela quer dar, né? Mas certamente se ela procurar, ela vai encontrar aí bastante oferta no mercado. Eu conheço uma, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Eu conheço a Perinit, né? Mas agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para TOTVS. A gente tem diversas ferramentas no nosso portfólio, né, de produtos, mas a gente tem uma específica que é TOTVS SG Digital, que controla ali as iniciativas, né, os projetos, toda a parte de materialidade, de maturidade
a partir do trabalho que a gente faz de assessment e que gera iniciativas, né, que geram projetos, a gente consegue fazer gestão através dessa nossa ferramenta, atrelado ali aos índices de sustentabilidade, como o ISE, o SASB, GRI, CDP e o Sistema B. A gente está integrando agora o TSFID e o Dow Jones. Então, a gente consegue ali fazer a gestão desse portfólio de projetos, fazer a gestão do risco desses portfólios, linkar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, com os indicadores estratégicos da companhia, os indicadores dos ODS, os indicadores que a gente constrói a partir dessas agendas de sustentabilidade que a gente vai tracionar nas organizações e, especificamente, quando a gente fala de gestão de risco mesmo, aí a gente se conecta como, por exemplo, com vocês da Perinity. É isso. Aí eu como responsável pelo produto aí não tenho como não falar, né? Estou aqui há 11 anos evoluindo a plataforma GRC Perinity e ela também permite, um instrumento que você possa fazer a gestão de riscos, seja de SG ou de outros canais, mas é possível também fazer isso e de forma integrada, porque como a gente tem a parte de riscos, auditoria, compliance, tudo isso, na verdade, são pilares que precisam se comunicar e trabalhar de forma integrada para você ter uma visibilidade cada vez melhor. Então, eu recomendo o GRC Perinity aí como ferramenta para a gestão desses trabalhos, tá? Isso aí, eu ia indicar também o pessoal da TOTUS para frente de ESG, né, porque eles estão trabalhando com metodologias que já são voltadas para o ESG. O Perinity GRC, o foco específico no GRC, apesar de que algumas dessas boas práticas, dessas metodologias, basta com que você monte uma base de conhecimento e insira dentro de um módulo no Perinity GRC, basicamente, dentro de um módulo de questionário, você consegue fazer o assessment. Mas, hoje, para SG mais maduro, como que é o nome, da solução de vocês para SG? TOTUS SG Digital. Isso, pessoal. Dê uma pesquisada, dê uma analisada. Eu, particularmente, não conheço a fundo, vou dar uma olhada, vou dar uma estudada. Mas, na parte de GRC, eu conheço bem, a Leia também já explicou aí, a gente tem o Perinity GRC, tá bom? Espero ter respondido aí para Elizabeth. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Como criar KPIs eficientes? Eu sempre, né, eu vou abrir para vocês, mas assim, eu gosto sempre de deixar uma fala para o pessoal que, assim, no nosso cenário, existem muitas das respostas, depende. Tá, pessoal? Então, assim, não existe, eu gosto muito de dar esse exemplo. O pessoal sempre fala assim, segurança da informação, tem muita gente que não é do ramo, ou profissionais de outras áreas, que eles olham para a gente e sempre falam que a segurança é um conjunto de políticas que normalmente é um Ctrl-C, Ctrl-V ou política única. Né? Você pega uma política única e implementa. Não é verdade. Por que depende? Porque tudo depende do teu negócio, do teu nicho de negócio. Então, por exemplo, olha, nós aqui vendemos software, vendemos, né, assim como a TOTUS, vendem software, vendem serviços. Né? A ICTS vende serviços, mas nós temos clientes que são do agronegócio, que são companhias elétricas, que são... Dá mais exemplo aí, né? Educação, saúde, transporte. Saúde, transporte. Então, perceba, dizer para vocês, olha, esses são os melhores, a gente estaria utilizando mais dentro do conhecimento que a gente tem voltado para o nosso nicho de negócio. Né? Querendo ou não, a gente acaba puxando para o nosso nicho de negócio. Então, vocês precisam avaliar qual é o negócio de vocês.
E aí, deste cenário, você entender qual é o teu produto, quais são os seus riscos, e dali você gerar indicadores para entender o que você tá buscando. Então, assim, depende. A gente pode dar alguns exemplos, eu vou abrir para as meninas, né, darem exemplo de alguns dos setores que eu citei aqui, mas você precisa entender qual é o teu KPI, que é importante para você. Mesmo sendo do mesmo setor, pode ter que os KPIs, o que é importante para um, não seja importante para o outro. Isso é importante de vocês terem como paradigma, tá? Vocês podem dar um exemplo, pessoal? Se vocês puderem, assim, a Roseli dá exemplo de um nicho de mercado, a Daniela de outro, fica à vontade. Só para nortear a resposta aqui do... Quem fez a pergunta foi... Puta, perdi. Fui falar aqui, perdi, tá vendo? Eu acho... como que... Foi o Edinson Arantes. Olha, eu conheço o Edinson de Será mercado. que foi o Pelé? Edson Arantes foi a primeira coisa que eu pensei, Roseli. Já vou mandar a informação aqui para ele. Bom, eu acho assim, né? Um KPI, ele é relevante, ele é consistente quando você faz um trabalho de consultoria para chegar até esse KPI, né? Nesse trabalho de consultoria que a gente vai mapear toda a jornada, todo esse processo, a gente vai entender o que é relevante, o que é a materialidade do negócio, porque como você falou, pode ser que um KPI ele é relevante para um segmento e não é para o outro, pode ser que ele seja relevante para uma empresa do mesmo segmento, mas não é para outra. Então, para chegar até esse KPI, você tem uma jornada antes que consiste de fazer um trabalho de consultivo mesmo, um trabalho de levantamento, de mapeamento, até que se chegue nessa construção de um KPI. Aí sim ele é relevante, aí ele é um KPI que faz sentido para a sua organização, porque ele está amarrado a toda uma estratégia do tema, ele está amarrado a toda uma análise de risco, análise de vulnerabilidade, oportunidade, o que vai gerar de possibilidades para aquele negócio. Então, você tem isso claro a partir de um trabalho que você faz de mapeamento bem consultivo, tá? E dando alguns exemplos aqui, como a Dani até falou, existem até KPIs que podem ser comuns de um setor para o outro, né? Quando a gente vai ali falar de água, de energia, de mudanças climáticas, você pode encontrar um ou outro elemento comum. Mas o que vai fazer com que esse KPI seja de fato relevante para a tua organização é tudo que você construiu até chegar a esse KPI, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Complementando aqui a fala da Roseli, concordo, acho assim, se não tiver um diagnóstico muito bem feito, um mapeamento de risco, de materialidade bem feito, você vai fazer indicador em cima de um risco que não é prioritário, de repente você vai gerir algo que não é prioritário, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, eu sou uma indústria que faz macarrão. Macarrão é feito de farinha de trigo, é uma commodity. Então, você tem que... variações na disponibilidade, no preço dessa commodity, tem que estar na sua matriz de risco, logo você tem que medir isso, você tem que ter um indicador que converse com isso. E aí a Roseli falou, por exemplo, água. Eu tenho aí medidas de água que pode servir para a indústria, pode servir, por exemplo, para a construção civil, só que existem alguns balizadores que são diferentes e acabam sendo específicos para o setor. A construção civil vai medir o quanto que ela tem lá de metro cúbico de água consumido por metro quadrado construído. Isso acaba sendo meio que um indicador para o mercado e uma forma das empresas se compararem também. E do investidor, por exemplo, que está vendo lá os relatórios, ver qual que está sendo mais eficiente no uso dessa água. Agora, se eu sou uma indústria, eu vou ter lá X litros consumidos por unidade de shampoo produzida, por exemplo, né? Então, tem alguns indicadores que já são meio que
conhecidos e utilizados pelas empresas de forma geral. Mas é lógico que cada empresa é única, né? Tem a sua história, tem a sua maturidade, tem os dados disponíveis, porque também, porque às vezes a gente vê, a gente identifica o risco, identifica o tema lá material, define teoricamente, conceitualmente, qual que tem que ser o indicador, quando a gente vai ver, a empresa não tem esse dado registrado, ou não tem na granularidade que deveria, ou não tem em todas as unidades e não está consolidando isso. Imagina ficar, eu falei da construção civil, tem milhões não, estou exagerando, tem vários empreendimentos daquela empresa em diversas cidades. Como é que ela consolida essa informação para mostrar qual que está sendo a performance dela no consumo de água? Então, também a gestão desses números, que às vezes fica numa planilha, fica por e-mail, pode ter erro de digitação, pode ter uma manipulação desse dado. Então, também, como gerir, como consolidar, como registrar, é bastante importante todo esse processo de KPIs. Porque em algum momento, ainda não é obrigatório, mas em algum momento vai haver cada vez mais exigência, né, e auditorias e uma asseguração daquilo que as empresas estão publicando. Então, as informações precisam ser corretas, né? Então, eu acho que não é só uma questão de ter um indicador ou ser eficiente, mas também garantir a confiabilidade dessa informação. E aí, vou puxar a sardinha de novo. Se não tiver um sistema de gestão integrada, TOTUS, você não vai ter essa informação para puxar e construir o seu KPI. Então, isso tem que estar num sistema de gestão, não pode estar nas planilhas, na cabeça do colaborador, né? Tem que estar ali num sistema de gestão integrado. Mas eu acho para chegar no indicador, tem todo o trabalho consultivo antes. Olha, na planilha do que só na cabeça do colaborador, né? Essa história de informação na cabeça de um único colaborador já não pode acontecer muito tempo. Eu acho que o importante é, até a parte que o Roberto colocou ali no início, eu já ouvi várias vezes assim, mas você não tem uma base de riscos aqui pronta para a gente conseguir? As empresas precisam começar a entender a importância de olhar para dentro de si os seus processos, porque a gente aqui dentro da Perint, que atua em diversos mercados, como a gente mencionou, tem clientes de saúde, inclusive, às vezes, do mesmo grupo, mas que atuam de forma diferente em cada uma das suas unidades. Então, não dá para a gente ter uma base pronta de riscos e de indicadores e de como medir isso, se a gente não olhar o cenário de cada empresa na sua especificidade, como está a sua estrutura, como estão colocados os seus processos, em que nível de automação está, a capacidade dos usuários que estão ali operando. Então, são vários fatores que entram juntos. Não dá para a gente colocar numa caixinha e falar, gente, vamos lá, isso aqui faz todo mundo igual. As empresas são únicas como cada um dos indivíduos, né? Léa, a gente precisa, né, tá batendo aqui, o papo tá gostoso. Eu queria ficar mais tempo, mas já deu 17h33. Normalmente a plataforma começa a nos expulsar quando a gente passa do horário previsto, né? Mas eu queria, assim, só para a gente colocar essa questão internamente, qual o seu principal? O seu, da sua equipe. Como assim? Qual é o meu principal? Não entendi a pergunta. Principal indicador, isso. Hoje? Hoje. Hoje chama-se NPS. Isso. Para que serve? Para medir o nível de satisfação do meu cliente. Aí, quanto ao todo o processo, desde o atendimento, do produto, da empresa, do profissional que está ali à frente. Bacana. Pessoal, eu sei que vocês estão assistindo, viu? Então, principal indicador é NPS, como a gente faz nas nossas reuniões. Pessoal, obrigado. Obrigado, Roseli. Muito obrigado. Obrigado, Daniela, Léa, pela participação no evento. Quero fazer outras rodadas dessas. Vocês estão convidados a participar de todas as lives que a gente fizer. Aqui, que nem casa de mãe mesmo. Às vezes a gente lança um tema, coloca lá, publica. A gente não consegue pensar infelizmente, a gente não consegue pensar em todas as pessoas que poderiam participar, porque são muitos clientes que gostam de participar, muitos parceiros que gostam de participar. Então, assim, para você ter uma ideia, eu tenho clientes, tenho amigos de trabalho, né, dessa jornada de consultoria, que às vezes eles me mandam mensagem e falam assim, quando que você vai me convidar para palestrar no
na live da Pirint. E eu falo, olha, quem define isso é o marketing, depois a gente só vai vendo, né? Mas a gente coloca ali numa fila de espera. Mas, pessoal, queria que vocês, quando vocês tivessem também disponibilidade, a gente poder chamar novamente, tá? Quero agradecer a todos os participantes, todo mundo que ouviu esse bate-papo hoje. Pediram para eu colocar aqui a informação de que tinha pessoas, né, muitas pessoas aqui assistindo, que tinha espectadores de outros países e tudo mais. Sim, me sinto honrado de todos vocês e quero fazer uma provocação para vocês que não são aqui do Brasil. Mandem mensagem, venham participar também. Por exemplo, olha, disseram aqui que a gente tem participantes dos Estados Unidos. Seria interessante, por quê? Porque o clima lá é diferente do nosso aqui. Né? O cenário climático lá para discutir o que a gente está falando é diferente do nosso. Eles sofrem um pouco mais com esse cenário. Né? Então seria bacana trazer a visão deles com relação ao tema. Então fiquem à vontade, se sintam convidados. Eu nunca gosto de finalizar a live, eu fico aqui enrolando, querendo conversar mais. Tá? Mas, pessoal, eu vou ter que encerrar. Agradeço novamente a vocês. Desculpa a forma carinhosa de chamá-las de meninas, mas é só uma forma carinhosa mesmo, né? Para deixá-las à vontade. Quero convidar vocês também, se vocês quiserem bater papo com a gente lá no GCN, que vai ser no último dia do evento, fiquem à vontade. Podem participar, podem mandar perguntas aqui pelo chat, se vocês participarem. E também, se vocês quiserem palestrar, falar, quanto mais gente para discutir, melhor. Não tem problema não. A gente aumenta ali o tempo final da apresentação e deixa o pessoal curtindo esse bate-papo. E aí, só para eu lembrar, o próximo tema, que eu me perdi no próximo tema, é controles internos como ferramenta de redução de custos. Tá, pessoal? É o tema do próximo GRC Talks. Espero que vocês participem. Tem profissionais ali excelentes. O palestrante, né, o mediador desse bate-papo, se eu não me engano, vai ser o Eduardo Matos. Tá? Agradeço a presença de todos. Um beijo, um abraço e até o próximo GRC Talks. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.